Olha, irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é mantenha a sua fé na verdade da palavra de Deus. Mantenha a sua fé na verdade da palavra de Deus. Olha esse texto de 2 Timóteo 4:3. Vou ler esse texto, mas a gente vai falar alguns versículos do livro dessa carta, né? A segunda carta de Paulo a Timóteo. Diz assim, 2 Timóteo 4:3: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, ou concupiscências, em outra linguagem diz, né? Como que sentindo coceira nos ouvidos. Pai, nós queremos te pedir, presença do Senhor manifesta aqui nessa noite, Pai. A edificação através da tua palavra, que o Senhor nos capacite e nos prepare como líderes capacitados, que vão discernir, Pai, os tempos, discernir os modos, poder discernir situações, para poder servir o Senhor com excelência, com melhor qualidade, de maneira que te agrada e que te glorifica, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito bem, essa segunda carta de Paulo ao Timóteo, ao seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo, é uma carta assim que ela tem um cunho pastoral, ela carrega essa unção pastoral, porque Paulo ele tá preso, né? E ele está colocando nessa carta, essa carta é tipo como fosse uma despedida. Ele estava preso em Roma pela segunda vez, em condições precárias, em condições muito piores do que a primeira prisão, essa segunda prisão dele. E ele estava praticamente só aguardando a execução dele. Então, essa carta provavelmente era como fosse uma despedida dele, despedida do ministério, talvez despedida do próprio Timóteo, né? Então, essa carta foi escrita provavelmente entre os anos 64 a 67 depois de Cristo, pouco antes dele morrer. E tinha esse cuidado pastoral. Ele, o grande apóstolo Paulo, né? Homem de Deus, que era também profeta, que estava ali, né, discernindo de Deus, ouvindo o Espírito Santo, escrevendo essa carta para Timóteo. Era como se fosse um cuidado pastoral. Eu entendo que muitas coisas que tem aqui é um cuidado de Deus para nós, os líderes, para nós, a igreja, que vem aí ao longo dos anos, né? Chegando até hoje, o Espírito Santo nos dando avisos, né? Eu vou colocar essa palavra aqui, tipo alertando, mas no bom sentido da palavra, e nos dando aviso e nos preparando para nós enfrentarmos até situações como essa, caso surjam na nossa frente. Então, ali naquele tempo, aquele contexto, aquele período, estava tendo uma perseguição de Nero, né? Essa perseguição durou do ano 64 ao ano 68 depois de Cristo. E o imperador Nero, ele estava, né, perseguindo muito fortemente os cristãos por causa do incêndio que teve. E ele estava culpando, ele estava responsabilizando os cristãos por causa daquele grande incêndio que teve lá em Roma, né? E a fé cristã, ela passou a ser considerada uma ameaça para o Império Romano, entende? Então, Nero estava acusando a comunidade cristã, a igreja, de ter provocado um incêndio, né? E essa foi a primeira perseguição oficial do Império contra os cristãos. E Paulo estava nessa prisão, era uma prisão subterrânea, prisão escura, fria, tanto que aqui nessa própria carta ele pede uma capa, né? Ele sabia que a sua morte estava próxima, né? Olha, o tempo da minha partida está próximo, ele diz em 2 Timóteo 4:6. E a situação ali não estava muito legal, porque ele diz aqui muitos cooperadores tinham abandonado ele, né? Ele relata o nome das pessoas que tinham abandonado ele, tá bom? Então apenas Lucas tinha ficado com ele ali para dar apoio e suporte, né? E ele estava passando essa carta para Timóteo, seu filho na fé, como que se despedindo dele, se despedindo dos seus ministérios. Então tinha outra situação naquele contexto, naquele momento ali, é que muitas heresias e falsos mestres estavam crescendo ali naquela igreja, né? Surgindo ensino distorcidos, influenciado por esoterismo, misticismo, sincretismo religioso, que é o gnosticismo.
e também interpretações erradas do Antigo Testamento, né? Sabe a pessoa que interpreta errado as Escrituras e quer passar isso como se fosse uma verdade? E também líderes ali ambiciosos queriam seguidores para si próprio, estavam se levantando ali, foram identificados, e falsos mestres que a Bíblia relata como Himeneu e Fileto, que estava destruindo a fé de alguns. Em 2 Timóteo 2, 17 a 18 diz, olha aqui, o que diz desde 2 Timóteo 2, desde o versículo 16, o seguinte: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos. Olha o que estava sendo identificado lá. Pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade, se afastarão cada vez mais de Deus, né, e mergulharão na impiedade ou no pecado. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, né? Era um tipo de linguagem que eles estavam usando que estava destruindo a fé das pessoas, né? Tentando realmente fazer com que pessoas abandonassem a fé. Esse era o contexto, a realidade de 2 Timóteo aqui. Então, entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns da sua fé. Olha, eles se desviaram da verdade, o ponto que eles estavam abordando aqui, que não era verdade, tentando tirar as pessoas da igreja, tirar as pessoas da fé, era que eles estavam dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, né? Mas pode ser que ao longo dos anos, outras pessoas também que se desviaram da verdade, pegaram outro ponto, outro assunto das Escrituras para convencer pessoas também a se desviarem da sua fé. Esse era o contexto, essa era a realidade aqui de 2 Timóteo. Mas não era só isso que mostra a carta de 2 Timóteo, né, de Paulo a Timóteo. E também tem muita palavra de encorajamento, né? Muita palavra de encorajamento, eu acho legal. Por exemplo, 2 Timóteo 2,19, versículo seguinte diz: entretanto, diz assim, porém, contudo, o firme fundamento de Deus permanece, quer dizer, a verdade permanece. Tá bom? Embora que aquelas pessoas que estavam lá, que ele deu até nome, estavam querendo perverter a verdade do Evangelho, ele estava dizendo, olha, mas a verdade do Evangelho, ela permanece, é o nosso firme fundamento, é o lugar onde nós vamos estabelecer os nossos alicerces para edificar a nossa fé, para edificar a igreja, né? Tendo esse selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afasta-se da justiça todo aquele que professa, afasta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Quer dizer, aquele que crê verdadeiramente em Jesus, que professa, que confessa a sua fé em Jesus, que está firme com Jesus, firme com a verdade, firme com o Evangelho, ele se afasta desse tipo de injustiça, ele não aceita, né? Então isso é uma forma da gente se blindar, ou se proteger, ou como a gente diz muitas vezes em alguma linguagem, se vacinar disso, é se afastar desse tipo de coisa. Nós que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz, aquele que professa a fé em Cristo Jesus se afasta desse tipo de engano, tá bom? Então, veja bem, esse texto aqui que nós lemos, né, de 2 Timóteo 4,3, que fala, apóstolo Paulo é como fosse exortando a igreja sobre... ia haver pessoas na igreja que eles iam chegar ao ponto de eles não suportar essa doutrina, e eles iam atrás de mestres, rodear de mestres que segundo as suas próprias cobiças, né, procurar esse tipo de ensinamento conforme a sua concupiscência. É como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, esse tipo de advertência, eu vou usar essa palavra de advertência, mas para mim é como um aviso, é como uma proteção de Deus, é como um cuidado de Deus, viu, pastor Manuel? E a imagem que veio nisso para me ilustrar, você sabe aquela pista que tinha chovido, que está a pista escorregadia? Não tem aquela placa lá, cuidado, pista escorregadia, você já viu assim na estrada? Eu já vi. Agora, aquela placa lá, não é para dizer que as pessoas que vão vir vão escorregar com os carros e vão sofrer acidente, não.
Não é para isso, mas é para avisar, para proteger. Olha, cuidado, pista escorregadia. É um aviso, é uma proteção, um cuidado, para a pessoa já ir atenta e mais devagar, para não acontecer com ela. Eu entendo esse texto, essa carta dessa forma. Deus nos protegendo, entendeu? Nos mostrando coisa para a gente ficar atento, para também não escorregar, né? E não cair da graça, e não sofrer nenhum acidente, vamos dizer assim. Meu Deus, é uma proteção de Deus, né? E essa advertência, essa proteção veio para os crentes ao longo da história, né? Ao longo da história, que a Bíblia diz, vai chegar o tempo, mas que tempo é esse? Esse é o tempo, é quando as coisas acontecem. Talvez esteja apontando para hoje, mas o apóstolo Paulo já estava alertando que desde lá já estava acontecendo. Inclusive, ele relatou testemunhos aqui, botou até nome de pessoas sobre isso aqui, né? Então, essa advertência, esse aviso veio ao longo da história para nós, para todos os crentes, né, ao longo da história, e especialmente para nós nos dias de hoje, porque nós estamos em meio a um contexto, a uma realidade, irmão, com muitos ensinamentos. Meu Deus! Então, nós precisamos examinar bem as Escrituras, a palavra de Deus, para discernir a verdade de muitos ensinamentos e opiniões diferentes que são ofertados, oferecidos aí para nós, os cristãos, né? Mas o alerta, o aviso aqui é que a gente tenha cuidado, entende? Para que não seja ensinamento de falsos mestres, né? Mas ao longo da mensagem a gente vai ver, a própria palavra de Deus mostra como a gente identificar e como a gente se proteger disso, tá bom, querido? Primeiro ponto da nossa mensagem é o tempo que não suportarão a sã doutrina. Agora, o que é a sã doutrina? Essa palavra sã, ela significa saúde, né? A pessoa está sã, está com saúde. Então, a sã doutrina é um ensinamento que leva o cristão, o verdadeiro cristão, a ter saúde espiritual. É aquele ensinamento que edifica, aquela palavra que fortalece, aquela palavra que aproxima a pessoa de Jesus. Esse tempo é que não suportarão, tá? É não suportarão. Tem que ter um não aí. Teve esse erro aí na escrita, mas nós corrigimos lá na reunião. Então, vai haver esse tempo que eles não vão suportar a sã doutrina, tá bom? Suportar quer dizer aguentar, entendeu? Essa palavra é o que nós devemos desejar, a palavra que edifica, a palavra que fortalece, a palavra que consola, a palavra que nos aproxima de Jesus, amém? A palavra que nos faz levar uma vida que agrada a Deus, que glorifica Jesus, que faz a vontade de Deus, amém? Que bota Jesus no centro, que bota Jesus no controle, que bota Jesus como Senhor sobre nós, sobre a igreja. É essa a palavra da fé, baseada na verdade, baseada na sã doutrina, né? Nos ensinamentos que veio de Jesus, que foi pregado e ministrado na igreja primitiva, amém? Pelos apóstolos de Cristo e passou para nós. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus de fato começou a sua igreja ali, treinou os seus discípulos e eles passaram a pregar o mais puro evangelho. Essa é a sã doutrina, é o mais puro evangelho, baseado na verdade de Jesus Cristo Nazareno, entendeu? Então essa é a verdade baseada nas Escrituras, sobre quem Deus é, sobre quem Jesus Cristo é na verdade, sobre aquilo que Jesus fez por nós, sobre a vida que nós devemos levar em Cristo Jesus agora, amém? Então é essa vida, uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica ao Senhor. Essa é a sã doutrina, é o ensino que edifica, é o ensino que nos alinha com a vontade de Deus, é o ensino que glorifica o Senhor Jesus, é o ensino que nos leva a uma vida de santidade. Então essa é a verdade, essa é a verdade. Né? E que tempo é esse? Chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina. Esse é o tempo que as coisas passam a acontecer, amém? E eu creio que isso remete muito para nós, para os dias de hoje, principalmente. Amém, querido? Então, segundo ponto da nossa mensagem, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Isso aqui já é a ação da pessoa, daquela pessoa que ela não está aguentando mais a sã doutrina, ela está rejeitando a verdade. Eu lembro bem de uma história, quando o apóstolo Paulo estava sendo preso, né, no livro de Atos relata, ele estava sendo levado, e aí
queriam pegar, matar ele, mas aí os soldados pegaram ele, estavam levando, arrastando ele, levando. Ele pediu ali para parar ali na escada, para ele poder falar ao povo. E quando ele começou a falar lá em hebraico, se eu não me engano, e aí o povo se calou, ele começou a falar a verdade, eles rejeitavam aquilo ali, está entendendo? Eles rejeitaram. Isso é como alguém que rejeita a sã doutrina, eles não queriam ouvir aquilo não. E eles, né, tiveram que levar o apóstolo Paulo para ser preso, para proteger ele, porque o pessoal queria matar ele. Essa é a atitude de quem rejeita a sã doutrina. Talvez a pessoa não faça isso, mas ela não aguenta mais ouvir a verdade. Mas por quê? Porque ela já algo, né, que não é legal já está sendo gerado nela. Então, a ação dessa pessoa, ela vai procurar mestres. Como é o sinal? Ela vai procurar mestres segundo as suas próprias cobiças, suas próprias concupiscências. Entendeu, querido? Para que esses mestres vão ensinar ela aquilo que ela quer ouvir. Ela quer ouvir palavras que vão massagear o ego dela. Ela quer ouvir palavras que vão dar respaldo às coisas erradas que ela quer fazer, entendeu? Que vão confirmar. É isso, é esse sinal a gente tem que identificar, entendeu? Né? Isso está claro para quem tem o Espírito Santo, querido. Você vê uma conversa meia estranha, que está fora dos princípios da palavra, você sabe, opa, peraí. Você já dá um passinho para trás e já fica blindado, protegido, ligado, vacinado, atento, coração guardado, entende? Então, quando a gente vê isso, a gente deve processar bem, né? Quem são esses mestres que esse versículo relata? São aqueles que, para agradar, ensinam o que as pessoas querem ouvir, mesmo que seja necessário distorcer a verdade da palavra de Deus, né? Mesmo que seja necessário distorcer a verdade da palavra, eles estão ali ensinando esse tipo de coisa. Mas a pessoa, ela quer ouvir isso. Tem uma frase que alguns pregadores falam, que tem até base bíblica, né? Que diz assim que Labão atrai Jacó e Jacó atrai Labão. Interessante, né, irmão? Pense sobre isso. Quando você vê uma pessoa estranha, que está com comportamento estranho, que está querendo se afastar dos caminhos do Senhor, ela vai se ajuntar justamente com alguém que se identifica com ela, né? Essas pessoas aqui, que já estavam com o coração propenso, desejoso, a Bíblia fala de desejo, de cobiça, de concupiscência. E elas vão se conectar justamente quem está para dar um ensino errado, né? Porque ela está com desejo, ela está com vontade de receber isso, de pegar uma palavra distorcida. Olha, essa palavra original aqui, usada para cobiça ou concupiscência, na língua grega, é efitímia. Se refere a um forte desejo, um anseio, muitas vezes com conotação negativa, ligada a desejos pecaminosos ou mundanos. Entende? Então, o que é isso na prática? A pessoa, ela não quer discipulada, ela não quer ser cuidada, ela não quer o pastoreamento eficaz, o cuidado pastoral, tipo assim, o que eu quero dizer na prática? É a pessoa, se ela não vir na igreja, ela não quer alguém entrando em contato com ela para saber, querido, está tudo bem, por que você não veio? Não, ela não quer isso. Né? Ela não quer alinhar com a verdade, alinhar com princípios, ela não quer ser ajudada no caráter para mudar de vida como muitos de nós queremos, entende? Então já são sinais ligados aos desejos. Então, esse alerta está vindo contra pessoas que buscam mestres que validem os seus próprios desejos, ainda que comprometa a sua espiritualidade. Vai comprometer sim a fé, vai comprometer a espiritualidade, como diz a palavra. A pessoa, ela vai se afundando mais e mais na impiedade, entende? Então, Deus vai nos dar graça para identificar isso, para nos proteger. Olha, irmão, essa carta aqui, essa mensagem, esse texto, essa carta de Paulo a Timóteo, é uma carta que tem a sua essência para líderes cristãos.
Porque ele estava falando, Timóteo, meu filho na fé, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O Timóteo, ele estava sendo levantado naquele contexto, como novos líderes que estavam sendo levantados na igreja. Timóteo era um deles, porque os apóstolos estavam sendo executados já. Paulo já estava na beiradinha, já prestes, né? Ele já estava se despedindo. Foi aqui que ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, é para líderes, para nós, queridos. Deus está, eu creio, nos capacitando aqui para que nós possamos identificar isso e trabalhar com isso para proteger a igreja, para proteger nossos liderados, para proteger nossos discípulos, para proteger nossas células, entende? Amém, querido? Eu entendo essa mensagem assim, eu recebo essa mensagem na minha vida assim, né? Como cuidado de Deus, e eu também te encorajo a receber assim dessa forma, tá bom? Agora, eu fiquei pensando, né? Isso aqui já fui eu pensando, o que pode causar um tipo de engano com uma pessoa dessa? Como que a gente vê, né? A pessoa, quem sabe, esse Himeneu e aquele Fileto relatado na Bíblia. Talvez teve um dia que eles vieram a ser espirituais, piedosos, pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito, ajudando a igreja. Agora, como, meu irmão, pelo amor de Deus, que uma pessoa dessa foi chegar ao ponto de abrir o coração e permitir ser enganado dessa forma, né? A gente vai refletindo, procurando ouvindo de Deus, olhando experiências. Nós já vimos situações antes, entendeu? Então, o que veio no meu coração? Veio assim, como que uma pessoa pode aceitar esse engano, né? Como que o desejo, esse tipo de desejo pode brotar na vida dela? Primeira coisa, querido, relacionamentos com pessoas que não são boa influência. Irmãos, tem tudo a ver com o texto. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, cuidado com aqueles dois cidadãos, com esse Himeneu e com esse Fileto aí. E ainda mais na frente ainda fala de um Alexandre, um latoeiro lá, esse tal de Alexandre, ele não fez coisa certa não, então tenham cuidado com ele. O que quer dizer isso? Cuidado com a influência negativa dessas pessoas, baseado aqui na palavra, usando o exemplo da própria Bíblia, porque eles estão trabalhando para perverter a fé daqueles que estão, na verdade, na fé. Muitas pessoas, às vezes, eles são novos convertidos, tem gente que está inocente. Você lembra quando você era novo convertido? Cheio de Deus, cheio de esperança, cheio de fé, ingênuo em muitas coisas e pá, né? E essas pessoas, né, como é o caso desses dois que a Bíblia relata aqui, talvez eles fossem aproveitar desse tipo de pessoas ingênuas para tentar, né, disseminar, distorcer a verdade da palavra de Deus, para enganar, entendeu? Para perverter a fé da pessoa. E eu creio que o apóstolo Paulo estava falando isso com Timóteo para ele combater isso, né? Para ele proteger aqueles que estão verdadeiros, para evitar esse tipo de coisa. Entende, querido? Em primeiro lugar, cuidado com pessoas que elas estão sendo influência negativa. Entende? Cuidado, irmão, cuidado. Né? A gente pode avaliar uma situação dessa na prática. Você já sabe com quem que essa pessoa está andando. Ela está andando com fulano, só bênção, mano. Entende? Olha, irmão, a influência negativa, isso nós temos que combater. Você que tem filho, criança, filho adolescente, filho jovem, veja com quem essa pessoa está saindo, está sendo influenciada, entende? Tenha cuidado, querido. Isso é uma palavra para nós, para nós, para nós. Até você mesmo, né? Com quem que você está se conectando, essa pessoa vai somar na sua vida, vai agregar na sua vida, vai te levar mais para perto de Deus, vai te levar mais para perto do propósito de Deus para a tua vida, vai te levar, te ajudar, te empurrar a você alcançar o seu destino profético, né? Vai te levar a ser a bênção que Deus quer que você seja, né? Vai te levar a frutificar
mais com mais fruto permanente, ajudar a edificar a sua fé, a crescer em Deus, baseado na verdade da palavra de Deus. Examine isso. Entende? Esses grandes líderes que a gente conhece, que a gente admira, que a gente é edificado por eles, que Deus usa quando a gente consegue, eles são muito seletivos, queridos. Eles sabem que isso aqui é um princípio da palavra. Eles sabem que isso aqui é um princípio da palavra. Inclusive, Provérbios 13:20 diz: aquele que se ajunta ao sábio será o quê? Sábio. Quem se ajunta ao sábio, quem anda com o sábio, quem se conecta com o sábio, quem prega a influência do sábio, vai ser sábio. Mas aquele que se ajunta ou que anda com os tolos, a Bíblia diz que acabará mal. É a mesma coisa. Quem está pegando a má influência vai acabar mal. Vai acabar se afastando da fé, se desviando dos caminhos do Senhor, virando um mau exemplo, né? Se afastando. Nós já vimos um caso desse antes, né? Antes, no passado, muitos anos atrás. Então, o que pode causar esse desejo? Primeira coisa, relacionamentos errados com pessoas de má influência. Segunda coisa, assistir vídeos, assistir pregações ou fazer estudos que contenham doutrinas erradas. A pessoa fica assistindo o vídeo. Esse caso que a gente viu antes, no passado, muitos anos atrás, e uma pessoa que era até um líder de célula, ele começou a assistir um vídeo, né, que estava ensinando contra a palavra de Deus, contra dízimo, mas aquilo ali deixou essa pessoa, irmão, com a mente tão enganada, né, com a cabeça tão feita, não teve como a gente atrás, outras pessoas, irmão, e nada, foi um dano, foi um prejuízo. Alguém que foi bênção, alguém que ajudou a igreja, né, mas começou a assistir um vídeo errado, né, aqueles ensinamentos errados, posicionamentos errados, que não é o nosso. E essa pessoa, resumindo a história, a mulher não aguentou mais, se separaram. E mesmo, né, a gente tentando ajudar, né, e procurando dar apoio tudo, né, não teve como recuperar. Teve um dia, muitos anos, teve uma conferência que ele já apareceu com outra mulher aqui. Talvez se não conectou com alguém, sei lá, de outro lugar, de outra igreja, né, que respaldou aquelas ideias erradas, né? Meu Deus, tem misericórdia. Resultados são esses, né? E a mulher pegou, não aguentou, depois viajou para outro lugar, depois voltou, depois não conseguiu ficar na igreja, talvez voltou para o mundão, pecado. Foi uma coisa horrível, um prejuízo, um dano horrível. Entende? Por quê? Porque ficou assistindo coisas que não é. Irmão, nós conhecemos a nossa sã doutrina. Aqui no Café com Pastor, a gente vê a origem da pastante, né? A raiz que vem, né? Vem de uma linhagem excelente. Nós conhecemos os nossos pastores, os nossos apóstolos, aqueles que têm ensinado a palavra que eu tenho recebido, que eu tenho sido ensinado desde que eu era convertido. Essa palavra tem efeito, porque nós temos sido edificados, temos crescido na fé, a nossa vida tem mudado. Eu sei de uma coisa, que eu era de um jeito e agora com Jesus eu sou do outro. É a nossa sã doutrina, é o ensinamento que nós recebemos do nosso líder, a interpretação que ele tem das Escrituras. Por que que nós vamos buscar outra interpretação? Que desejo é esse? Quem foi que gerou esse desejo que não foi nós? Né? São perguntas que a gente deve fazer, mas na minha opinião, na minha perspectiva, é isso. Má companhia, má influência, ficar vendo vídeo, assistindo pregação ou recebendo estudo de pessoas que têm ensinamentos errados de outras doutrinas que não é a nossa interpretação das Escrituras, queridos. E nós estamos muito bem nessa interpretação aqui das Escrituras. Glória a Deus. Terceiro ponto da nossa mensagem, o perigo da expressão coceira nos ouvidos, é como fosse um comichão nos ouvidos. O que significa essa expressão? É um tipo de ensinamento que massageia o ego, que confirma as próprias ideias e desejos. É a vontade de ouvir novidades agradáveis. Eu quero uma coisa nova, uma novidade que seja agradável de ouvir, embora que não edifique, ou embora que comprometa, de fato compromete a verdadeira fé em Cristo Jesus. E ela não está preocupada com isso, não. Ela quer ouvir aquilo que ela quer ouvir para dar respaldo às suas ideias, os seus desejos de cobiça, né? Como diz a palavra de Deus. Entende?
Então, esse é um perigo, né? E o quarto ponto e último ponto da nossa mensagem, já encerrando. A nossa posição deve ser de fidelidade à palavra, querido, né? Paulo elogia Timóteo, né? Ele diz assim, essa mensagem não é só um aviso, né, como fosse uma exortação, mas tem elogios aqui. Segundo Timóteo 3,10 diz, mas você tem seguido de perto o meu ensino. Eu creio que são vocês aqui, amados. Nós temos seguido de perto o ensino dos nossos líderes, do Espírito Santo, entende? Se coloque aqui nesse lugar porque eu me coloco também. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Está dizendo, olha, em você eu confio, você é de fé. Eu sei que você tem feito a escolha certa, né? Esse é um elogio de alguém que tem uma posição, né? Que tem um respaldo, que tem um testemunho. Assim como Paulo, nós devemos estar dispostos a pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, mesmo quando essa palavra incomoda, a verdade incomoda, a palavra de Deus. 2 Timóteo 4:1-2 diz o seguinte, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, que insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorte com toda paciência e doutrina. Com toda a doutrina é com toda a base na palavra de Deus. Dessa interpretação que a gente tem recebido dos nossos líderes, dos nossos apóstolos das Escrituras. Amém, querido? Pregue a palavra, insista, quer a tempo ou fora de tempo, né? Mesmo que incomode, mas pregue a verdade, insista. Quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorte, mas com paciência e com base na palavra, com base nas Escrituras, tá bom? Essa é a palavra de Deus para nós. Olha, irmão, concluindo aqui, nós precisamos nos apegar fielmente a essa doutrina, a palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que vai nos capacitar a discernir a verdade da mentira, amém? O Espírito Santo é aquele que vai nos discernir, vai nos ajudar a discernir quando é verdade, quando é mentira, né? Então, veja bem se aquilo que você ouve ou acredita está de acordo com a palavra de Deus. Valorize os ensinamentos que levam você ao arrependimento e não o conforto daquilo que é agradável aos ouvidos, tá bom? Aquilo que traz confronto para nós, que traz arrependimento na verdade, né? A ajuda que nós precisamos em tempo oportuno, valorize isso. E decida ser fiel à palavra de Deus, à sã doutrina. Segundo Timóteo 3:14-17, eu quero encerrar com isso aqui. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que, desde a sua infância, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Para mim, é o seguinte, na minha realidade, fique fiel nos ensinamentos que você aprendeu desde quando você era novo convertido, desde a minha infância na fé. Que você sabe de quem você aprendeu dos nossos líderes. É a verdade da palavra que pode levar você à salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Isso é uma proteção para que, né, a nossa salvação possa ser confirmada e possa ser garantida, tá bom, querido? Toda a Escritura, toda a palavra de Deus, né, incluindo essa aqui que nós estamos pegando, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu creio que Deus está nos aperfeiçoando aqui com essa palavra e nos dando uma habilitação, né? Você sabe que a habilitação para o ministério, quem tira a carteira de habilitação está apto para dirigir, né? E quem está habilitado pelo Espírito Santo na palavra de Deus para o ministério está apto para exercer seu ministério na palavra de Deus e na verdade. Amém, queridos?